Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou numa festa fantasia e eu vim aqui de pirata e o meu dia foi super corrido exatamente por isso mesmo e eu não consegui gravar vídeo pra vocês, vou tirar minha espada daqui, ela tá me incomodando. E aí eu falei, não posso deixar nenhum dia de gravar o vídeo porque eu fiz um propósito e eu estou muito firme nesse propósito. Então vamos lá, mais tarde do que nunca, né? Não sei se vai de madrugada, mas ó, tô gravando hoje, eu tenho testemunha, né, Ju? Então vamos lá. Hoje eu queria conversar com vocês de uma coisa muito interessante, porque é algo que passou durante o meu dia e eu sempre tento trazer para vocês coisas que passaram pelo meu dia. Então, por exemplo, hoje eu percebi várias horas que eu estava me comunicando com alguém e aquela comunicação não estava batendo, sabe? Quando parece que você fala uma coisa, a pessoa entende outra, aí a pessoa fala uma coisa, você entende outra, e você fala, oi, né? Não entendi muito bem. E aí eu falei, gente, como é importante a comunicação nas nossas vidas. Para tudo, para você mesmo, sabe? Você com você mesmo, você para com a vida, para com a sua família, no seu meio de trabalho, no seu meio social, em qualquer lugar, a comunicação é muito, muito importante. E essa comunicação, ela tem que ser direta, ela tem que ser sincera e ela tem que ser sensível. Por quê? Porque não é só você falar o que você pensa, você tem que falar o que você pensa de uma forma respeitosa e analisando como aquela pessoa, né, a outra pessoa que está recebendo a mensagem, se ela está entendendo, se ela está conseguindo compreender com a interpretação correta daquilo que você quis passar. Então, quer dizer, é como falar e também como ouvir aquilo que vem. Então aquele feedback que você recebe às vezes de alguma coisa, às vezes a gente já rebate de cara assim. Isso aconteceu comigo hoje e aí depois eu parei para pensar e eu falei, peraí, né? Passou, nem houve um assunto, mas eu parei para analisar porque eu sou muito detalhista. E eu falei, gente, eu tenho que me atentar mais à comunicação. Principalmente porque eu tô aqui me colocando, né, à frente, me expondo, falando. Então eu tenho que tentar sempre colocar de uma forma a mensagem, a informação, de uma forma que a maior parte das pessoas consigam entender e interpretar aquilo que eu estou dizendo. E eu também tenho que me preparar para os feedbacks, né, para o retorno que essas pessoas vão estar me dando. Então, se vai ser positivo, se vai ser negativo, se vai ser uma crítica construtiva ou aquela destrutiva que vai querer te matar, e eu tenho que estar preparada para receber todas elas. E aí eu comecei a analisar sobre isso e eu falei, eu vou conversar com eles. Por quê? Porque nessa questão do feedback que nós recebemos sempre, às vezes você chega com uma coisa, uma ideia na sua cabeça, oi pessoal, eu tava pensando em fazer isso, toda entusiasmada com a questão ali, tipo, já pronta na sua cabeça. E aí, a pessoa chega pra você e fala, não gostei da sua ideia. Tipo, você bolou aquela ideia por dias, você criou ela com tanto carinho no seu coração, ela já tinha vida aquela ideia, e a pessoa já vem e pá, mata ela ali, e aí ninguém dá bola, e aí você fica triste, você se frustra, ou então você fica com raiva, fala, poxa, a pessoa nem escutou, nem entendeu, eu queria dizer isso, e não deu certo, e aí você se fere, às vezes depois você não quer nem ver a pessoa mais na sua frente. Por quê? Porque foi um erro de comunicação. Então tem que existir, além da aceitação, você tem que estar, gente, eu me aceito como eu sou. Eu não dependo a minha felicidade, o meu estado de humor não depende do que o outro vai dizer, não que não seja importante também. É muito importante o feedback, porque ele mostra outros pontos de vista. Ele mostra outros ângulos que às vezes você não estava analisando e às vezes acrescenta muitas coisas. Mas você tem que estar preparado para o bom e para o ruim. E você não se afetar com aquilo. Então, o seu sistema nervoso, o seu humor, ele não pode se afetar mediante ao retorno das pessoas, a mensagem. Porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, só que ela não consegue passar aquela mensagem de uma forma saudável. Então, eu parei para analisar, esse é um problema que eu carrego comigo, às vezes a pessoa fala uma coisa pra mim e eu já falo, caramba, porque essa pessoa falou isso pra mim, não entendi, né, não gostei, e aí eu não, até que eu não demoro tanto pra voltar, mas na hora aquilo já me incomoda, e eu tô agora fazendo esse processo, né, de estar tentando melhorar isso em mim. E eu falei, poxa, vou colocar isso, porque quando a gente transforma em palavras, quando a gente começa a praticar, falar, parece que vai tornando mais real aquilo. E eu falei, vou conversar com o pessoal porque a gente tem que aprender como falar com as pessoas,
como se retratar com as pessoas, como se retratar com a gente mesmo, tratar a gente com carinho, né? Porque tem pessoa que nem se trata com carinho, imagina o outro. Ou tem pessoas que às vezes tratam o outro bem, mas na hora de se tratar, tá bem, sabe? Não tem aquela ligação, aquele carinho, aquele amor de falar com aquela atenção. E como ouvir também. Então a gente tem que aprender as duas coisas. E aí a gente tem que aprender que falar é sempre carregar as palavras com aquele sentimento. Toda palavra vai carregar uma vibração. Então você tem que prestar bem atenção para que quando você for colocar algo, você colocar algo com um sentimento do que você quer dizer. Agora, por favor, gente, se você tiver com raiva, se quiser com raiva, se quiser matar uma pessoa, não mata, tá? Não mata. Porque as palavras machucam muito. Então, quando a gente for colocar as palavras, a gente tem que pensar, poxa, será que aquela outra pessoa que está do outro lado, será que ela vai aguentar o que eu vou dizer? Será que eu vou destruir a vida dela, sabe? Tem aquela palavra maldita, como dizem. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para a gente não matar, às vezes, a vida de uma pessoa. Se preocupar, às vezes, falar, poxa, acho que aquela pessoa, talvez ela não aguente eu falar dessa forma. Então, eu posso sempre falar de uma forma melhor. E aí eu vou analisar, vou contemporizar aquela situação e vou tentar passar a minha mensagem com toda a minha sinceridade, mas também com a minha sensibilidade. E depois estar preparado para aceitar o retorno daquela pessoa. Porque a vida é feita sobre a base da comunicação. Tudo, desde que você nasce, você começa aquela comunicação ali com a sua mãe, depois com seu pai, depois com a sua família, depois na escola, e tudo é comunicação. Então eu percebi que a comunicação é a base de tudo e que a gente deveria até ter um pouquinho mais de atenção, colocar um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor quando a gente for conversar com o outro e estar preparado para que aquilo não te afete. Por quê? Porque você vai continuar sendo você e não vai deixar de falar aquilo que você gostaria, mas ao mesmo tempo você não vai ofender alguém, você não vai se ofender, e aí a comunicação ela fica mais limpa, ela fica mais saudável. Então hoje é esse o meu assunto para vocês, é a minha dica, é o que eu refleti sobre o meu dia hoje, parei para pensar e tô junto com vocês nessa, cada dia eu vou aprendendo, tem hora que eu erro, falo, opa, errei, peraí, vamos voltar atrás, não vou acabar com o meu dia por isso, já vamos partir daqui, não vou ficar mal-humorado o resto do meu dia porque alguma coisinha ali, alguém me falou alguma coisa que eu não gostei. Não, se alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou entender que ela simplesmente não gostou daquilo, mas que o meu relacionamento com ela continua o mesmo. É só aquela situação que não deu certo, que não concorda, mas a gente não tem que concordar com todo mundo. Então, se alguém fala com a gente que não tem aquela sensibilidade, às vezes ela não ouviu o meu vídeo ainda, não entendeu, às vezes não passou por isso. E aí você contemporiza a situação e fala, poxa, ela não soube falar. E deixa passar, porque a nossa vida é mais importante, aquilo que a gente coloca na nossa vida é mais importante. E é muito importante viver a vida bem. E não bravo, chateado, mal-humorado, gente, não vale a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de hoje, que eu tenha conseguido passar essa mensagem de uma forma saudável, de uma forma limpa e clara, para que a gente possa viver sempre cada vez melhor a nossa comunicação no dia a dia. Então um beijo pra vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal que eu quero ficar famosa. Um beijo, tchau, tchau.